Fala galera, beleza? Então pessoal, no vídeo de hoje, a gente vai falar aí sobre o Rhino 7, vou falar de algumas das principais novidades dessa nova versão. E aqui nesse link que eu vou deixar aqui na descrição, vocês podem ver tudo que tem de novo aí no Rhino 7, Vocês podem clicar e ver cada uma das coisas e entrar em maiores detalhes, E aí aqui nesse outro link também que eu vou deixar na descrição, vocês podem baixar, só colocar o e-mail, você baixa a versão de teste de 90 dias. E aqui nesse outro link vocês podem baixar o Rhino Inside Revit, que agora está disponível no Rhino 7, beleza? E se você não sabe o que é o Rhino Inside Revit, eu vou deixar um link aqui no card para você poder ver meus outros vídeos sobre o Rhino Inside, beleza? Então, nesse vídeo a gente vai falar das principais funcionalidades dessa aba aqui, principalmente, que estão disponíveis no novo Rhino, Então, a gente vai começar pela principal delas, que é a SubD, que é uma nova categoria de geometrias aqui no Rhino. E aí aqui, ó, só para demonstrar para vocês como que funciona, o que é SubD, etc. A gente tem uma NURB Surface, uma superfície normal. E aí eu posso, por exemplo, criar uma mesh a partir dela. E aí eu vou criar aqui com o mínimo de polígonos possíveis, E aí, isso aqui não tem nada de novo, Ele cria essa malha com tudo reto, tudo normal, com as faces quadradas. E aí eu poderia converter essa mesh aqui em uma subD. Então eu posso dar um to subD. E aí ele me dá aqui, ó, clicar aqui, a nossa subD, E aí vocês podem ver que ela tem uma forma bastante suave, Parece bastante a NURB Surface. Mas não é justamente porque a forma de utilizar ela, de modelar e etc., é exatamente igual ao de uma malha. Então, numa malha, a gente vem cá e puxa as faces, puxa essas partes aqui, a gente pega os pontos também, por exemplo, points on, e aí ele cria essas deformações desse jeito, que é bastante simples de entender, mas não é suave igual é aqui da NURBS, Se eu vim cá, points on, a NURBS me dá uma deformação um pouquinho mais difícil de controlar, mas que é suave, E aqui o legal é que é fácil de controlar e é suave também. Então, seria como o melhor dos dois mundos, em tese. Então, você pode selecionar aqui, igual de uma malha, e puxar. Aqui também o ponto, e puxar. Então, isso cria um workflow muito mais fácil de se modelar, SubD é muito mais fácil de modelar do que com NURBS. Você consegue fazer coisas muito suaves, muito aerodinâmicas e muito interessantes com maior facilidade. E aí o mais legal disso tudo, na minha opinião, é que você pode converter de SubD para Surface sem criar uma Polysurface. Então você pode criar aqui two NURBS, na verdade, e dar um Enter, e aí ele cria uma NURB Surface, o que é muito legal, que aí te dá essa versatilidade de ir mudando de um para o outro e pegar aí da forma que você achar melhor. Beleza? E aí, para utilizar SubD, tem esse modo da gente utilizar ele aqui, que é a forma toda já subdividida, com essa forma suave, mas tem a forma de ver como se ele fosse uma mesh normal, Que na verdade uma SubD é isso, é uma mesh que passa por um processo de subdivisão. Então a gente vem cá em perspectiva e clica aqui, ó, SubD Display Toggle. Se você clicar, ele vai voltar a ser aí uma malha normal, E aí você pode visualizar desse jeito, que eu acho a forma mais fácil de entender o que está acontecendo, mais prática. Fica mais fácil de manipular, de entender o que está acontecendo. E aí depois que você terminar e tiver um resultado satisfatório, você vem cá e ele volta a ser uma SubD com essa forma toda suave, E é isso, basicamente, SubD. Você tem várias outras ferramentas aqui, ó. Você pode utilizar para criar SubDs, Você pode criar uma esfera, pode criar um cone, um plano aqui, Começar por um plano e aí deformando ele. Então é basicamente uma outra categoria de geometria que permite uma modelagem mais suave e bem mais interessante, na minha opinião. E é isso. Bom,
Agora a gente vai passar para as nossas outras funcionalidades aqui no Rhino 7. E aí, uma outra que a gente pode falar aqui é do Ribbon Offset, que é bem legal também, é bastante prático, porque o que acontece, né? Você consegue criar uma superfície a partir de uma curva fechada dando um offset. Então, se eu pegar essa curva aqui, clicar em Ribbon Offset, eu escolho a direção, e aqui eu dou um Enter, e ele cria para mim uma superfície a partir desse offset. Não é nada demais, mas é interessante, é bem prático, tá? E é isso. Agora vamos para a próxima funcionalidade. A outra funcionalidade que eu achei bem interessante, vai mudar bastante coisa para muita gente que utiliza malhas no Rhino, né? Que é essa aqui, que é o Quad Remesh. Então, às vezes, quando a gente converte, né, uma superfície em uma malha aqui no Rhino, ela vem toda triangulada, né? Vem com essas triangulações. Só que trabalhar com triangulações é muito mais chato do que trabalhar com uma malha quadrangular, né? Então a gente tem essa nova opção que justamente transforma essa malha triangulada numa malha quadrangular. Então se eu clicar aqui Quad Remesh, e aqui você tem a quantidade que você quer de quads, né, na nossa malha. Aqui é a quantidade de adaptação de porcentagem, né? Isso vai ditar o quanto que vai deformar ou não em relação ao seu objeto inicial. E aqui você dá um OK, né? E ele vai criar aí para você uma quad mesh a partir da sua malha triangulada, né? E é isso, né? É bastante útil aí para quem trabalha com malhas dentro do Rhino, né? E beleza. Agora, uma outra funcionalidade, que é mais uma funcionalidade mesmo do que algo para modelar, uma coisa muito legal, mas que melhora o seu dia a dia, é isso aqui, ó, Pack Manager, que é agora a capacidade de você instalar plugins do Rhino e do Grasshopper direto do Rhino, né? Sem ter que entrar no Food for Rhino, você pode clicar aqui e dar um install, e aí tem várias opções. Eu acredito que tenha quase todas que tem lá no Food for Rhino, mas eu acho que não tem todas, tá? E é isso, e aqui provavelmente é para ver os plugins que estão instalados no seu Rhino. Eu não sei porque no meu não tem nada aqui ainda, mas ok, acho que é isso. E aí, agora a nossa próxima, né, funcionalidade vai ser isso aqui, ó, Named Selections. Isso aqui é bem interessante, tá? Digamos que você tem um modelo aí, né, com um monte de coisa. Vou aumentar aqui a quantidade de coisa aqui no meu modelo, só para exemplificar. E aí, digamos que você quer selecionar só esses 3 objetos aqui, 4, sei lá. E aí, só que dá um trabalhão, né? Você tem que ir lá, pegar isso aqui, etc. Só que você não quer pôr eles na mesma layer, porque as suas layers estão hierarquizadas por informação, tipo, digamos que isso é a parede, isso aqui é, sei lá, uma manta, sei lá, alguma coisa assim. E aí você quer selecionar isso, né? Você pode criar uma Named Selection. Então você salva essa seleção aqui, né? Você tem que selecionar o que você quer que seja selecionado. Salva. Ok. E aí depois, quando você tiver mexido isso aqui tudo, né? Mudado o modelo, sei lá. Você pode vincar o Named Selection, que ele vai selecionar justamente aquilo que você selecionou. Então é uma coisa para melhorar seu workflow de modelagem no Rhino, né? É bastante prático para modelos muito grandes. E é isso. Então, ok por essa funcionalidade. Agora a gente tem uma outra funcionalidade que é interessante, que é essa Layer Book, que eu achei bem legal, porque te dá a capacidade de criar uma apresentação, né, a partir dessas layers do Rhino. Então, eu tenho aqui essa Layer 1, que agora está com esses objetos. Se eu der um Next aqui, ó, ele vai para a Layer 2, que não tem nada, depois Layer 3, Layer 4, Layer 5, Layer 6 e 5, né? E é isso. E aí você pode ir voltando às layers e ele vai mostrando o que tem em cada layer. Vou colocar alguma coisa aqui só para mostrar. E é isso. Ele vai aqui, Layer 2, Previous Layer, Layer 1. Então, é bem legal e você pode colocar em qualquer modo de visualização que você quiser, né? Por exemplo, para fazer uma apresentação mais legal e etc. E é isso, né?
E aí agora uma outra funcionalidade que eu também achei interessante, que é essa aqui, ó, que a gente tem agora nova no RineSet, que é Shaded Selected Objects Only. Se você clicar nisso aqui, ó, ele vai deixar tudo o wireframe ou sem visualizar nada, né? Se eu colocar em Rendered, não vai ter nada para visualizar. E ele vai visualizar apenas o que você selecionar como shaded, está vendo? Aliás, eu nem tenho certeza se isso é do RineSet, mas eu creio que seja. E é isso, né? Bem legalzinho também, né? Agora a gente vai falar de outra funcionalidade, que é essa aqui, que é a Clash Detection. Essa é bem legal, ela tem tanto no Rhino quanto no Grasshopper agora, tá? Então eu vou colocar aqui uma Mesh Box. Ok. Deixar aqui um Shaded. Aí tem que desativar isso aqui. Tá. Dar um copy. E aí deixar isso só encostando, né? E aí vem cá, Clash Detection. Selecione primeiro lista de objetos, né? Dá aqui, Enter, selecione o segundo, Enter. E aí a tolerância, eu vou deixar nessa aqui. E aí você vai ver que ele está me dizendo que aqui, ó, está tendo uma pequena colisão, né? Porque justamente esses objetos estão colidindo um com o outro. Só que aí, é uma coisa interessante vocês entenderem nisso, né? Como funciona a tolerância, né? Então ele está checando se os objetos estão próximos ou não. Quanto menor, né, a sua tolerância, né? Se você clicar aqui de novo, não, tem Clash, Enter. Quanto menor a sua tolerância, mais ele vai detectar essas colisões e quanto maior, né, quanto maior for esse valor, menos ele vai detectar. Então, se eu vim cá, por exemplo, de 0.1, Enter, ele ainda está detectando. Nós vamos fazer um pequeno teste aqui. A gente vai mover isso aqui 0.001 de distância. E aí, beleza. Agora a gente vai dar um Clash Detection. Espera aí de novo. Primeira lista de geometrias. Enter. Segunda lista. Enter. E aí aqui a gente vai deixar esse valor aqui. E aí vocês podem ver que ele está detectando, né? Justamente porque esse valor que a gente moveu para essa tolerância, ele é um valor menor do que ele, né? E aí, se a gente alterar isso, a tendência é que não apareça nada aqui, né? Então, a gente vai lá, dar Enter, e aí a gente vai diminuir a nossa tolerância, dá um Enter, e aí ele vai dar que basicamente não teve nenhuma detecção de clash. Beleza? E aí agora a gente vai fazer esse mesmo processo no Grasshopper, mesma coisa. Vem cá, Clash Detection. Pega a nossa mesh aqui. É importante dizer que isso só funciona com mesh, tá? Tipo, ele vai considerar NURB, só que ele vai converter para mesh para fazer o cálculo. Então, se eu vim cá, set one mesh, colocar aqui e aqui, só para demonstrar para vocês, eu vou pegar aqui uma NURBS e colocar aqui, tá? Então, vou criar um sólido aqui, colocar um brep, set one brep. E aí, se eu colocar isso aqui, ele fala que está ok, só que se você vir aqui, ó, ele está convertendo para uma malha, tá vendo? Então, só funciona com malhas isso. É importante você saber entender isso, justamente porque a NURBS é uma representação de infinitos pontos de uma superfície. E aí, para você calcular a colisão de infinitos pontos, é meio que quase impossível. Na verdade, é impossível, mas enfim. E aí é por isso que você sempre vai utilizar uma malha para fazer essa detecção de colisão, beleza? E aí aqui a gente tem a tolerância, que é justamente aquilo que eu mostrei para vocês. Então, coloquei aqui 0.001, conecta aqui. E aí a gente vai ver que aqui ele está falando que está me dando nenhuma colisão, como a gente tinha visto antes. E aí se eu diminuir esse valor, né, na verdade aumentar, ele vai me dar uma colisão aqui.
beleza? Que na verdade é esse ponto aqui, ok? Então, esse ponto aqui para colidir. E aí aqui, né, como é Grasshopper, a gente trabalha com listas, e aqui a gente vai ter a lista de objetos aqui, a lista de objetos aqui, e aqui, ó, ele vai me dar o índice dessas listas, né, o index. No caso aqui é 0, justamente porque a nossa lista só tem um item, né, o index 0 e também o index 0 que está dando clash, mas pode pôr aí infinitos objetos. E aqui a gente tem a quantidade de resultados limitantes, justamente porque esse é um processo pesado, então é bom sempre limitar um certo valor a quantidade de colisões que você vai detectar. Então aqui tem 100 como máximo. E é isso. Então é isso que é o Clash Detection. É bastante útil, isso tem em outros programas de BIM que eles usam para fazer compatibilização de projeto, como o ArchiCAD e o Revit, ele tem Clash Detection, que é bastante útil para compatibilizar, por exemplo, ver se um cano não está entrando numa parede ou uma viga está passando em cima de uma porta de uma forma que está colidindo, né, os objetos, esse tipo de coisa. Então é isso, colisão basicamente é isso. E agora a gente tem mais uma funcionalidade aqui no Grasshopper que é interessante mostrar para vocês, né, que é nova, que é justamente isto aqui, ó, quer ver? Isto aqui, que é a capacidade de a gente criar um player de Grasshopper, né? Como se fosse uma rotina que você vai utilizar dentro do Rhino, como se fosse um comando que vai rodar uma definição do Grasshopper. Então, o que ele pede aqui para a gente, né? Ele pede um get geometry, né? Que é alguma coisa para a gente pegar, por exemplo, pode ser uma geometria aleatória ou pode ser uma mais específica, como uma linha, ou qualquer coisa desse tipo aqui, ó, get number, get string, que é um valor aí, alguma coisa desse tipo. Então, eu posso pegar aqui, por exemplo, get number, get geometry, eu vou dar um move aqui na nossa geometria, e aqui eu vou dar aqui o número, que é justamente para ele me pedir o número aqui que a gente vai mover, né? Então, eu vou colocar aqui, e aí, tá. E aí a gente vai só mover isso mesmo, né? Que é um exemplo. Então, a gente pode dar o bake aqui na nossa geometria. E é isso, né? Isso aqui é para ele me printar alguma coisa, caso, quando acabe, né? Pode colocar aqui, os objetos foram baked com sucesso, alguma coisa assim, tá? Baked, beleza. Dá um enter aqui, e aí eu vou salvar isso aqui. Já está com Move and Rotate, né? Vamos dar só o Move por enquanto. E aí a gente vem aqui no Rhino, cria a nossa geometria, e aí a gente pode utilizar esse Grasshopper Player, né? Então a gente vem cá, Grasshopper Player, Move and Rotate, abrir, a gente pega a nossa geometria, ok, e aí o número que a gente quer mover, então a gente põe, sei lá, 200, ok, close, e aí ele moveu aí a nossa geometria pelo valor que a gente deu, né? A gente pode fazer de novo aqui. Clicar aqui, Enter, número, colocar 1000 dessa vez, Enter, Enter. E aí ele fala aqui que foi baked, ok. E aí ele moveu aí por 1000. Então você pode criar aí rotinas para otimizar o seu workflow a partir de um script no Grasshopper e utilizar ele dentro do Rhino, né? O que é bem legal. Bom, e é isso, né? A gente tem mais aqui algumas outras funcionalidades aqui novas, como por exemplo isso aqui, Delete Faces. Você consegue deletar várias faces, né? Então é isso que ele faz, não é nada demais. E aqui a gente tem outras coisas como selecionar curvas que estão se intersecionando. Então se eu criar uma curva aqui, ó, desse jeito, ele vai selecionar porque ela está se auto-intersecionando.
E é isso. E aí, além disso, tem uma série de utilidades para a malha, né, que a gente não vai falar porque são coisas muito específicas. A gente tem isso aqui que é para dar scale em um texto a partir da altura. Então, se eu der um texto aqui, por exemplo, vou digitar aqui um texto, ok, e beleza. E aí, se eu vim cá, scale text high, e aí scale factor 1, scale factor 2, e aí ele passa a escalar pela altura do texto, né? Pelo que eu entendi, a altura disso aqui, ó. Então, posso pôr 3, sei lá, e ele vai escalando. O que eu imagino que seja diferente de dar um scale normal. Então, eu vou fazer um teste aqui. Vou dar um scale por 3 aqui, né? Na verdade o que muda é que aqui você tem que pegar um valor para dar esse scale, né? E dar ele aqui, e aqui você pode dar um fator de escala na altura que ele está aqui do objeto. E é isso, né? Uma coisa mais para otimizar o workflow e trabalho dentro do Rhino. Aqui, pelo que eu entendi, isso aqui é para ver uma continuidade de dois edges, né? Então eu fiz um exemplo aqui rapidamente para vocês verem. Eu criei aí duas superfícies, né? E aqui a gente tem os edges dela aqui no meio. E aí, a partir disso, vocês podem visualizar se ele está contínuo ou não, né? Essa junção entre os edges. Então, a gente pode vir cá e Edge Continuity, seleciona aqui também. E aí ele te dá um gráfico. E aqui está mostrando que tem uma descontinuidade nesse ponto, né? Entre a junção desses dois objetos, né? E aí eu imagino que se a gente fizer alguma coisa assim, ó, ele vai alterar aí essa descontinuidade, né? Bom, não é algo muito útil para se você não é um usuário muito avançado, mas é isso. Então, por esse vídeo é isso, pessoal. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o like aí, que é muito importante para me ajudar a crescer o canal e divulgar o Rhino e o Grasshopper pelo Brasil. Se inscreve no canal, ativa o sininho e até o próximo vídeo.